Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane e hoje nós vamos estudar o componente curricular de Geografia. Vocês sabem quais são o assunto que nós vamos estudar hoje? Diferentes tipos de moradia. Vamos primeiro à definição do que seja moradia. Moradia é uma pequena casa aonde ela se localiza em pequenos terrenos de forma única. Esse é o conceito de moradia. Mas antes de nós iniciarmos os diferentes tipos de moradia, eu vou trazer uma curiosidade que talvez vocês não saibam e outros possam até saber. Vocês sabiam que a primeira moradia do ser humano foi as cavernas? Nos períodos pré-históricos, o homem ele era do período neolítico, ou seja, ele não tinha um lugar fixo para residir. Então, ele ficava de tempo em tempo mudando de lugar, ou seja, eles eram nômades. E eles viviam absolutamente apenas da caça e da pesca, ou seja, quando o alimento naquele local acabavam, eles juntamente com o seu grupo, eles migravam para outro lugar aonde existiam abundância de caça, abundância de frutas silvestres e água. Então, eles moravam em cavernas. Aí, conforme os anos foi passando, séculos, o homem descobriu que ele poderia sim fixar em um único lugar e residir naquele local. Então, ele começou a construir pequenas moradias. Primeiro eles moravam nas cavernas, depois posteriormente eles começaram a construir casas de pedras e outros tipos. Agora nós vamos ver quais são os tipos de moradias mais comuns que existem em nossa sociedade. Nós temos os edifícios que são construções verticais, nós temos a oca. Quem que mora será nesse tipo de residência ou moradia? Os índios. E nós temos também a palafita. Mas futuramente nós vamos destrinchar esse tipo de moradia. Nós temos também a casa de pau a pique e o iglu. Primeiro nós vamos falar da casa térrea. A casa térrea, ela é uma casa como a que de vocês moram, por exemplo. Na casa térrea, são as casas que existem no bairro de vocês. E vocês sabem quais são os materiais que utilizamos para construir uma casa térrea? Eu vou dar uns segundinhos para vocês pensarem ou perguntar para alguém da sua casa ou quem estiver perto de você para perguntar e falar quais são os tipos mais comuns de materiais de construção que utilizamos para construir uma casa térrea. Agora que você já perguntou, vamos falar junto comigo quais são os diferentes tipos de materiais de construção que utilizamos para construir uma casa térrea? Vamos lá? O que será que a gente utiliza primeiramente? Areia, cimento, pedra, tijolos, madeira, telha, portas, janelas, instrumentos que nós utilizamos para fazer o banheiro, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas vocês já sabem o que nós utilizamos. Piso, tintas e etc, e etc, e etc, e muitas outras coisas mais. Vamos para a próxima. Edifício. Nesse tipo de moradia, nós também utilizamos os mesmos materiais de construção que utilizamos para construir a casa térrea.
Só que a única diferença de uma casa térrea para um edifício é que o edifício ele é uma construção vertical e que nele moram ou habitam várias famílias, enquanto na casa térrea apenas mora uma família. Essa é a diferença. Vamos para a próxima. Palafitas. Esse tipo de moradia é comum aqui em Campo Grande ou em nosso estado? Aqui em Campo Grande, propriamente dito, não. Mas se nós formos para o interior do estado, ou seja, lá na região de Corumbá, Pantanal e naquela região todas, os ribeirinhos, eles moram na palafita. Mas por que, professora, que eles moram nessas casas suspensas? Uma das explicações para eles morarem nesse tipo de residência é que quando o Pantanal, o rio Paraguai, dá a enchente, a água do rio, ele geralmente entra ou invade as casas. Então, as casas, elas têm que ser suspensas, elas têm que ficar acima do nível da água para que a água não entre dentro da residência e acabe com tudo dentro. E que materiais nós utilizamos para construir esse tipo de moradia? Basicamente, pela própria ilustração, nós vemos que eles se utilizam apenas de madeiras, telhas, portas, janelas, mas o principal objeto de construção desse tipo é a madeira. Vamos ver outro tipo de moradia? Esse desenho já apareceu nos slides anteriores. É a oca. A oca, ela é uma habitação indígena. Nesse tipo de moradia, eles constroem para festas, e aí existem diversos tipos de festas indígenas, mas eu não vou abordar nesse momento. Mas a função principal da oca é que várias famílias possam habitar nela. E qual é o material que é utilizado para construir a oca? Basicamente, eles utilizam galhos de árvores, folhas secas ou capim, basicamente. E madeiras também para a sua construção. E ele é uma outra curiosidade, esse tipo de residência, ela dura anos e anos e anos. Eles apenas reformam, retirando apenas o capim mais antigo e colocando um mais novinho. Outro exemplo de moradia que não é muito comum em nossa cidade, mas principalmente na nossa região nordeste do país ou na região norte do Brasil, são a casa de pau a pique. Qual é o material utilizado na construção da casa de pau a pique? Basicamente também é a madeira e o barro para fazer a função do nosso reboco. Na nossa casa, nós utilizamos o cimento para rebocar as paredes e eles utilizam o barro como o cimento para poder fazer o reboco da casa e deixar ela bem lisinha. E tem alguns também que utilizam o cal. O que é o cal? O cal é um pó branquinho que eles misturam na água para fazer o papel de tinta. Assim, a casa deles também ficam pintadinhas e bem bonitinhas. Agora nós vamos ver outro tipo de moradia, que é o iglu. O iglu, ele é uma residência feita de blocos de gelo apenas. Esse tipo de moradia, quem mora nela são um povo chamado os esquimós. Os esquimós, basicamente, eles vivem apenas da caça e da pesca. Esses povos que chamamos esquimós, eles habitam a nossa região do polo norte do nosso planeta, ou seja, a região norte da Rússia, que se chama Sibéria. Lá na Sibéria
É um lugar que faz tanto frio, mas tanto frio que nós que somos de clima tropical não aguentamos ficar nem um segundo. Sabe qual que é a sensação? Parece que você está dentro de uma geladeira congelando. Esse lugar é muito frio e somente esses povos é que conseguem habitar. Se engana se você acha que lá dentro é frio. Lá dentro é muito quentinho. Eles têm um tipo de construção lá que eles fazem, que eles conseguem se proteger do frio, do sol e da chuva. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre os diferentes tipos de moradia. Vou deixar uma tarefa para vocês. Quem tiver acesso pode pedir para os pais de vocês, ou até mesmo vocês possam ler também a história dos 3 porquinhos. Nessa história, lá conta os diferentes tipos de moradia. É uma historinha super legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não tiver o livrinho dos 3 porquinhos e tiver acesso também à internet, no YouTube existe diversos vídeos também dessa história. Espero que eu tenha podido ajudar vocês e nos vemos em uma próxima aula. Tchau, tchau!